Bom dia, moço. Por favor, eu queria falar com o Mário Ribeiro. Repete o nome. Mário Ribeiro. Eu trouxe para ele. Ah, trouxe? Espera aí. Tem gente atrás do Mário Ribeiro. Hein? Lá fora, um rapaz com cara de coitado. Você tá bêbado. Bom, o rapaz tá lá esperando. Certo. E pra onde você mandou ele ir? Ele trouxe um embrulho. Então manda entrar. Manda, vai lá! Entra. Dá licença. Será que eu podia falar com o Mário Ribeiro? Então, você quer falar com o doutor Mário Ribeiro? Certo? Sim, senhor. Então é verdade. Muito bem. Você sabe se ele pode receber visita, meu jovem? Bom, eu achei Hoje que... não pode. O senhor me perdoe, eu não sabia. Certo. E isso... Eu trouxe um embrulho. Parece que você não é do esquema, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Certo. Mas me diga uma coisa. Eu tô achando... Quem sabe? É uma gente muito esperta. Muito. Afinal, é ou não é? Ora, meu jovem, minha obrigação é fazer perguntas, saber coisas. Por exemplo, qual é seu nome? Carlos Pereira. Certo. Então estamos na seguinte situação por enquanto. Carlos Pereira quer falar com o Dr. Mário Ribeiro, certo? Eu vim mais foi para trazer... Sim ou não? Sim, mas eu queria... Sim, mas. Por favor. Tá bem. Fale. Eu vim mesmo foi trazer isso. É um nome comum. Carlos Pereira. Acho que eu já vi antes. Onde você trabalha, meu jovem? Eu sou bancário. Ah, seu espertinho. Eu sou bancário, sim, senhor. Certo, certo. Mas conta pra mim. Qual é mesmo o banco que você falou? Banco hipotecário. Isto, rapaz. Hipotecário, muito bem. Então, você é colega do Dr. Mário, certo? Bom, de certa forma. Sim ou não? Sim. Por que você disse de certa forma? Eu não sei, eu... Não sabe? Vamos ver. Vocês trabalhavam juntos. Uma mesa aqui, outra ali. É isso que eu queria dizer. O Mário era de outra seção. Mas os dois no mesmo andar, certo? Sim. Deixe-me ver. Você e o Dr. Mário eram colegas no banco hipotecário. Agora você veio aqui com este embrulho e quer falar com ele, certo? Mamãe preparou um prato para ele. Quer dizer, então, que a sua mãe é do esquema? Não, por favor. Ela não fez o prato? Fez sim, mas ela nunca viu o Mário. Eu é que disse para ela que tinha um colega do banco que estava... Certo, que estava? Que está aqui.
Continue. Nós estávamos comendo hoje na mesa, então mamãe lembrou. Foi só isso. Mamãe fez o prato e eu vim trazer. Eu vim mais só para trazer. Se o senhor deixar, eu... Certo. Afinal, hoje é dia importante. Natal, certo? Sim, senhor. Então vamos ver. Aproxime-se. Pode colocar aqui na poltrona. Agora você abre o embrulho. Garcia! Garcia, vá buscar o Dr. Mário Ribeiro. Mas, doutor... Ordem, certo? Foi sua mãe mesmo quem fez? Sim, senhor. Bom. Muito bom cheiro. Você sabe o que é que tem dentro do frango? Farofa. Certo. Só farofa? Farofa com ovo e miúdo de frango. E o que você acha de abrirmos o frango para ver se a farofa está mesmo boa? O senhor quer que eu abra ele? Não. Não podemos fazer uma coisa dessas, certo? O senhor é quem sabe. Escuta aqui, meu jovem. Pode levar o embrulho lá para outra sala. Vai lá, senta no banco e espera o seu amigo. Certo? Sim, senhor. Muito obrigado. Vem cá. Muito bem. Cadê o embrulho? Ah, eu deixei lá na outra sala. Certo, não precisa buscar. Garcia. Traz os meus cigarros. A questão aqui é simples. Só tem um detalhe que me passou despercebido. Como foi mesmo que você ficou sabendo que o Dr. Mário Ribeiro estava aqui? Ué, todo mundo sabe. Todo mundo? Quero dizer, lá no banco. O pessoal todo sabe que ele está aqui? Sim, senhor. Quem, por exemplo? Cite um nome. Vamos, meu rapaz. Eu vi também nos jornais. Certo. Mas vamos aos nomes lá do banco. Desculpe, por favor. Foi um engano meu. Eu vi mesmo, foi nos jornais e os meus colegas também viram. Foi isso. Qual jornal? Nos jornais. Qual? Eu acho que foi na Folha da Tarde. Certo. Vamos supor que foi na Folha da Tarde. Prove. Por favor, como é que eu vou provar? Mostrando o jornal, o recorte. Mas eu li só. Eu não guardei o jornal, eu não sabia. Não sabia o quê? Ué, eu não sabia que tinha de guardar. Sua mãe também viu?
Não, senhor, eu é que falei com ela. E o que ela disse quando você falou com ela? Eu não me lembro, eu acho que ela disse coitado, foi isso. Então ela disse coitado, certo? Não, não. Sim ou não? Antes você disse sim. Você disse sim. Disse sim. Garcia, ele não disse sim? Você disse sim, rapaz. Ele disse sim, certo, Garcia? Sim. Você disse sim. Foi por engano. Ela não disse nada. Muito bem. Olha, nós estávamos indo bem. Você é um bom rapaz. Mas agora me criou um problema. Por favor. Infelizmente, um problema que eu não posso resolver. Você vai ter que esperar o Dr. Soares. Mas por quê? Explique, pelo amor de Deus. Calma, meu jovem. É com o Dr. Soares, certo? O Dr. Soares, demora? Às vezes. Mas hoje é Natal, será que ele vem? Provavelmente. Por favor. E se o Dr. Soares não vier? Se o Dr. Soares não vier hoje, amanhã ele vem. Amanhã é certo. Diabo. O Clichê, entre outros curtas que ele já dirigiu. Bruno, eu queria que você falasse um pouco da adaptação do teu curta, né? Baseado num conto de um escritor mineiro. Né? Uhum. É um conto do Wander Piroli, que escreveu esse conto justamente na época, quer dizer, 1969, 70, 71, ele escreveu esse conto. O conto originalmente não tem nenhuma data precisa, da mesma forma que ele não tem exatamente nenhum lugar preciso. Uhum. Os diálogos são a base do conto, ele tem poucas descrições. O conto é essencialmente diálogos. Quer dizer, mas isso se mantém até no curso, né? Porque a cenografia é bem vazia. Necessariamente. Você não identifica, podia ser qualquer época, né? Porque aí é que está, os diálogos é que te dão a capacidade de imaginar o que há em torno dessas pessoas que conversam, ou que um interroga, o outro é interrogado, de certa forma. Ou seja, o conto é absolutamente atemporal, os diálogos não dizem de verdade nenhum fato absolutamente preciso. É essa
essa atmosfera de você não sabe exatamente o que está te acontecendo, apesar de você ver no filme o que está te acontecendo. Agora, quer dizer, isso tem muito a ver com assusta. o próprio clima do processo que você cita no final, que é a ideia de um medo, né, difuso e que você não consegue dizer exatamente o que está acontecendo, a ideia de uma conspiração que você não consegue identificar. Exatamente. Ou datar, né? Exatamente. Agora, uma coisa que chama muita atenção também, além dos diálogos, essa cenografia vazia, é a direção dos atores, né? O Roberto Bonfim, e você caracterizou muito bem um ser muito frágil, né? E aquela figura toda poderosa. Eu queria que você falasse um pouco da direção dos atores. Bom, no caso do Roberto Bonfim, a coisa mais fácil é dirigi-lo, porque não é exatamente dirigi-lo. Ele encarna o personagem. Ele encarna o personagem e é muito fácil trabalhar com ele, porque ele entende o que se diz a ele e ele acrescenta muitas ótimas ideias em cima de como o personagem deve ser interpretado. É muito curioso, ele fica sentado o tempo todo. Exatamente. Né? Apesar dele ter assustado de uma coisa, porque os diálogos do filme, 95% dos diálogos do filme são diálogos do conto. Muito pouca coisa mudou em termos de diálogos. Eu sei. Mas tem toda a entonação, a interpretação. Sim, mas eles são absolutamente precisos também. Então ele estranhou que na maioria dos filmes que ele participou, colocar um caco, acrescentar palavras ou mesmo frases inteiras, ou às vezes o diálogo inteiro meio ad libidum. E ali não cabia. Ele assustou nesse caso porque era absolutamente preciso. Até dobrar a perna era um momento preciso porque eu estava movimentando a câmera. A ideia do conto é um movimento constante, por isso o filme é um movimento constante. Apesar de ser um único lugar, no interior, Exatamente. Todo mundo está parado, a única coisa que se move é a câmera. Se eu tenho um ator sentado numa cadeira que não pode se levantar e eu tenho um outro que fica em pé na frente dele, não pode andar e nem sentar, eu tenho que mexer a câmera. Tem que mexer, claro. Quer dizer, uma coisa que chama atenção, você falou da questão desse diálogo estruturando, esse minimalismo, digamos assim, e que eu acho que está presente também na própria fotografia. Eu queria que você falasse da concepção da fotografia, que é do Adrian Cooper, né? O Adrian Cooper teve muito gosto de fazer a luz desse filme, porque boa parte da história é contada através de uma luz, é contada através do aproveitamento de cores. E do fato de que o cenário é tão despojado. É completamente diferente. Na verdade, o curioso é que pouca gente acredita que esse filme é filmado em estúdio. Todos os interiores são estúdio. É estúdio? O Antônio de Freitas construiu, que é o diretor de arte e cenógrafo, ele construiu do chão tudo aquilo. Que loucura. Tudo aquilo foi pintado, tudo aquilo, a própria parede branca que a gente vê, a sala branca, que é a parede de vidro, tudo aquilo é cenário. E tem uma cena muito bonita que ele olhando pela janela na primeira e depois só por uma frestinha. Ele vai ficando enclausurado e ele passa muito bem isso através da luz. Você está com algum projeto assim, novo, de longa ou de outros curtas? Não, de curtas-metragens. Eu não tenho competência, eu vou fazer longa, não. Tá, e o quê? Ainda não. Esse projeto é o quê? Eu tenho uma associação com uma produtora em Berlim, na Alemanha, e a gente produz uma série de filmes chamado Filmes Microscópicos, do qual já foram produzidos 2 filmes. Os Camaradas também coprodução com a Alemanha. Não, Os Camaradas não é da série Filmes Microscópicos. Mas é o único, por acaso. Todos os outros são. Já produzimos 2 fora Os Camaradas e estamos para rodar mais 4 agora no estado do Tocantins. Bom, Bruno, eu queria agradecer a tua presença aqui no Curta Brasil e depois do intervalo nós vamos ter o nosso debate de hoje sobre cinema e política com a presença do Bruno de André, do Marco Antônio Simas e do nosso convidado que é o Carlos Mink. Até lá. Com o Bruno de André, com o Marco Antônio Simas e com o nosso convidado de hoje que é o Carlos Mink, que veio aqui para comentar, né, com os 2 diretores também, os 2 curtas que nós acabamos de assistir, que é Os Camaradas e o Com Andar de Robert Taylor. Bom, Mink, uma coisa que me agrada muito nesses 2 curtas é que eles têm um lado muito subjetivo, né? Uma visão muito subjetiva, próxima da crônica, para tratar esse tema da repressão política, que é um tema sempre difícil de tratar, né? Um tema considerado sério, pesado, e eles têm uma certa até leveza tratando desse tema. Eu queria que você comentasse um pouco a tua impressão sobre os 2 filmes. Olha, primeiro que eu gostei bastante e também por esse enfoque que você trata. Muitas vezes você abordando do ponto de vista
do drama pessoal, do intimismo, de uma cena completamente kafkiana, né? Um menino em pé com frango na mão, quer dizer, você não está ouvindo tiro, não está ouvindo tortura, mas está vendo aquela opressão dele, e eu acho que essa é uma forma que toca muito. Eu comentava com o Bruno aqui, antes de começarmos esse debate, que eu me identifiquei muito porque eu estive Natal de 69 preso, eu tinha a idade daquele garoto. E nós éramos... Você não foi entregar um frango, não? Não fui. Nós éramos torturados e as crianças de uma escola perto choravam. Então começaram a botar alta a música do Roberto Carlos para as crianças não ouvirem. Mas aí depois as professoras e as crianças descobriram que era assim. Então quando tocavam alta a música do Roberto Carlos, as crianças também choravam. E eu contava, e o Bruno se tocou com esse assunto, e eu acho que muitas vezes, com histórias dessas, você às vezes revela o outro lado de uma forma mais brutal e mais desnuda e mais profunda do que mostrar um sujeito pendurado no pau de arara, por exemplo. Você cria toda uma intimidade, né? Quer dizer, você cria toda uma... a própria identificação, acho, do espectador com o pequeno. A volta também é muito curiosa, né? Aliás, você, quando vimos o filme, você fez um comentário que eu achei brilhante sobre o filme do Marco, que é a história do sujeito ser observado pelo passado dele. Ele não observa o passado. Filme, pelo amor não, de Deus. brilhante no filme e naturalmente, passa tão claro atento ao seu comentário. Né? Passa tão claro essa história de que ele não está observando o passado é que está observando ele de outra forma. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu voltei, eu tive 10 anos banido, exilado, e voltei para a mesma rua que eu morava antes. Meus pais saíram de lá, eu voltei. E o jornalista, o açougueiro, vários mudaram, várias eram as mesmas pessoas, 10, mas como não tinha acabado a ditadura completamente ainda, quer dizer, era o Figueiredo. Figueiredo. E aí, várias pessoas que me conheciam, claro, tinha vivido 10 anos naquela rua, fingiam que não me conheciam. Ainda? Então, era uma coisa, essa história da volta, quer dizer, como é que você volta, as culpas e não culpas, né? Isso é uma coisa fortíssima. E você deixou o olhar das pessoas. Você continua deixando de ser o indivíduo que você era antes deles acharem que você era culpado de alguma coisa. É doido. Agora, eu queria que o Marco comentasse justamente essa característica do filme dele, essa relação do imaginário com esse passado e com o presente, que é muito curioso, que o filme inverte um pouco as convenções do cinema. Pega o preto e branco, quer dizer, e coloca como um signo do presente, né? E o colorido é que é o passado.